a vida é como um touro bravo. É você montado em cima e 12 torcendo para você cair. Certamente no coração dele havia ali uma competição, havia ali sentimentos de inveja, havia ali sentimentos de ciúmes. Tem pessoas que consideram a vida. Certa vez eu pregando, quando comecei o ministério, eu comparei o próprio ministério com um equilibrista de pratos. Você cuidar de pessoas é como ser um equilibrista no circo de pratos. Você gira ali, o prato roda. Aí você vê no outro prato que começa a querer cair. Aí você tem que ir lá motivar. Aí no terceiro, no quarto, no quinto, quando você chegou no quinto, você olha para o primeiro, você tem que correr ali para poder socorrer, para poder levantar. Ou seja, para poder rodar aquele prato, de modo que ele permaneça em atividade. Você sabe que muitos cristãos, infelizmente, agem como se fossem pratos. É preciso que alguém esteja ali. Por quê? Porque não renovaram o seu entendimento. Porque estão ainda vivendo como um homem natural, como pessoas naturais. Tem pessoas que acham que a vida é como um carrossel. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. E às vezes você está só dando voltas. Tem pessoas que comparam a vida com uma bicicleta de 18 marchas. Tanta engrenagem que você nunca vai chegar a usar. Muitas são as comparações que pessoas fazem. Agora, o interessante é o seguinte: você sabia que a referência que você tem para a tua vida, ela te influencia muito mais do que você pensa? Muito mais do que você pode imaginar. Como assim? As pessoas que estão dizendo por aí que a vida é uma festa. Qual que é o foco, o objetivo? Qual que é a intenção das pessoas que costumam dizer por aí que a vida é uma festa? O que elas querem fazer na vida? Elas querem se... Oi? Repete. Se divertir. As pessoas que acham que a vida é uma corrida, o que elas valorizam? Velocidade. Quem acha que a vida é uma maratona, certamente a sua vida vai ter uma vida baseada em resistência, porque na mente dela está impregnada a ideia de que a vida é como se fosse uma maratona. E as pessoas que acham que a vida aqui na Terra é um inferno. Você acredita no céu? Claro que acredito. E no inferno? Não, o inferno é aqui na Terra. O que é o inferno para essas pessoas? Aonde está localizado o inferno na vida das pessoas que acreditam que o inferno é aqui na Terra? Você sabe onde está o inferno para elas? Na vida delas, o inferno está aqui. E o que é o inferno? O inferno é a separação de Deus. Uma pessoa que está separada de Deus, ela está realmente vivendo o inferno. Não o inferno literal como a Bíblia anuncia, mas uma forma de inferno. E por que não dizer que, de certa maneira, essas pessoas elas têm razão quando dizem que o inferno é aqui? Porque tudo que elas estão vivendo aponta para o inferno e não para o céu. Se a pessoa entende, quando a pessoa está direcionando a sua mente para o sofrimento, o que ela vai receber? A não ser sofrimento. Aquilo que você direciona a sua forma de pensar, a sua mente, você vai receber exatamente isso para a sua vida. O modo como você pensa vai trazer, vai atrair
resultados semelhantes. Como a Bíblia, a que compara a Bíblia, a que a Bíblia compara a nossa vida? Bom, Deus manda que nós não nos conformemos, ou seja, não nos igualemos, não nos tornemos igual ao mundo, ou ao pensamento do mundo, à forma de viver do mundo, mas sejamos renovados, ou renovemos, porque ser renovado é uma coisa, e renovar é outra coisa. Ser renovado quer dizer que alguma coisa vai acontecer sem a minha iniciativa, sem que eu faça força nenhuma, sem que eu me esforce, alguma vai acontecer e eu serei renovado. E é esse tipo de renovação que muitas pessoas estão buscando na igreja. Que sejam renovados. De preferência, sem fazer força. Mas Deus é claro em dizer que devemos renovar, e renoveis. É imperativo. Nós renovamos. Eu renovo, você renova, nós renovamos, vós renovais, eles renovam, e faltou alguma conjugação aqui, mas deixa eu falar, porque a nossa atenção aqui não é o português, mas o nosso interesse é que haja uma renovação da mente. A renovação da mente ela não vai acontecer em um único instante. Não é como trocar a bateria do carro. Pifou a bateria, não tem jeito mais. Aí você tem que adquirir uma nova. Você vai lá, deixa uma coisa ali, os cabos, pega uma bateria, deixa lá na loja de baterias e pega uma nova. E aí você dá na chave e pega novamente. Não é assim a nossa mente. A renovação é um processo contínuo, em que na medida que recebemos um novo ensino, nós rejeitamos o ensino antigo e o ensino contrário. Porque o ensino antigo que está condizente, está ligado, você não rejeita, você aperfeiçoa, você cresce no conhecimento. Mas as ideias que são contrárias, elas são retiradas na medida que nós somos iluminados pela palavra de Deus. Se nós renovarmos a nossa mente, nós vamos ter uma experiência com Deus. É impossível ao homem natural ter experiência com Deus. Impossível. É necessário nascer de novo. É necessário ser espiritual. É necessário ter relacionamento, ter vínculo com Deus. Gente, assim, nós vamos poder sentir quão boa, perfeita e agradável é a palavra de Deus. A palavra de Deus, o poder dela só é liberado quando existe renovação na mente. E a renovação é feita por nós. Se a pessoa não buscar ao Senhor, o Deus que se deixa achar, se a pessoa não buscar, ela não receberá. Buscar e recebereis. Batei, e a porta se abrirá. Nós é que temos que buscar. E o nosso culto ao Senhor, em verdade, é uma confirmação do nosso relacionamento com Deus. Cultuamos a Deus e damos ao Senhor o nosso louvor, damos ao Senhor a nossa adoração, as nossas orações, as nossas petições, levamos a Deus o que nós temos e recebemos de Deus o que Ele tem. E assim nós podemos renovar a nossa mente. E renovando o conhecimento de Deus em nossas vidas, nós vamos estar adotando, usando
uma nova forma de expressão, ou seja, a nossa linguagem será diferente de antigamente, ou será diferente da forma como falávamos anteriormente. E aí nós começamos a enxergar a vida espiritual e transbordar dessa vida espiritual pela nossa linguagem. Mas a linguagem também pode ser enganosa, porque está cheio de glória a Deus, está cheio de misericórdia, Senhor, está cheio de o sangue de Jesus tem poder, está cheio de aleluia e glória a Deus. E então só pela linguagem fica um pouco complicado discernir quem está realmente vivenciando uma experiência com Deus e experimentando quão boa seja a palavra do Senhor, perfeita e agradável. Então o que pode fazer diferença se a linguagem é importante, mas só pela linguagem não se discerne o verdadeiro crente. E quando Deus nos mostra a vida, o Senhor Jesus usou muitas comparações, mas eu quero pegar aqui apenas um aspecto de como Deus nos dá a vida. Tem pessoas que acham que a vida é como um circo, né? Vivem achando graça em tudo, ou bancando um palhaço, ou se equilibrando nas circunstâncias da vida. Mas Deus nos mostra, entre outras referências, Deus nos coloca a vida como um teste. Para que nós fazemos testes? Na escola, onde tem teste de matemática, tem teste de português. Para o que nós fazemos testes? Para ser aprovado. Pode falar alto, não tem de errar não. Para verificar se é aprovado ou se é reprovado. Testar os conhecimentos. Para testar os conhecimentos. Ganhar pontos. Ganhar pontos. Ok, presta atenção. Fazemos teste na escola, no trabalho. Interessante que quando se aproxima o teste, surge o quê? Uma necessidade de estudar. Não é? Os estudantes normalmente eles deixam para a última hora, no último minuto, né? Ali a prova, você começa a subir prova, começou a bater pela carteira e a pessoa está agarrada ali, querendo buscar uma informação que possa dar um pontinho ali. Agora, também passamos por testes como cristãos. Se você considerar, por exemplo, que você está nesse período de tempo sobre a face da terra, debaixo de um teste, de uma experiência. Interessante que muitas pessoas, quando vão iniciar o trabalho, estão no período de experiência, elas trabalham muito. E se passou a experiência, assinou a carteira, aí já começa a relaxar. Bom, mas isso aí é diferente. Mas é o comportamento de muitas pessoas. E que na verdade não está correto. Mas a necessidade de mostrar valor faz com que a pessoa se esforce. E diante do próprio Deus também é assim. Surge uma situação em que a pessoa precisa vencer uma prova. Aí ela se esforça mais na presença de Deus. De verdade não deveria ser assim, porque deveríamos estar vivendo uma rotina, entre aspas, deveríamos estar vivendo um cotidiano na presença do Senhor, debaixo da graça dele. Mas considerando que o Senhor nos testa, a quem Deus colocou testes, a quem Deus prova o coração, as pessoas que amam. Mas, de uma forma específica, só pode ser provado por Deus aquelas pessoas que estão com o Senhor. Por que Deus, presta atenção, por que Deus estaria provando o coração de um incrédulo? Se o teste
ele vem para trazer um selo de aprovação. O desejo de Deus é que cada pessoa seja aprovada. Ou você acha que Deus lhe daria um teste, lhe daria uma aprovação, uma prova, com a intenção de reprovar você? De forma alguma. O desejo de Deus é trazer a aprovação. Mas por que uma pessoa que vive em impiedade não recebe prova da parte de Deus? Se ele já está reprovado. Porque Deus enviaria uma prova ou uma aprovação a alguém que está reprovado por Deus. Não faz sentido. Mas então o que acontece? As pessoas que estão vivendo a tentação, e existe um conceito de tentação e provação, qual é a diferença entre uma coisa e outra? A aprovação, ela vem da parte de Deus para levantar, para edificar, para fortalecer a pessoa na presença do Senhor. A tentação vem da parte do diabo, porque a Escritura diz que Deus não tenta ninguém, de ninguém deve tentar. Mas, outra coisa, não vem sobre nós a tentação senão humana. A tentação que vem a nós é uma tentação da nossa carne, da nossa natureza. E essa tentação, sabemos nós que uma vez aceita, ela nos faz errar o alvo que nos foi dado por Deus. Ou seja, o pecado ele entra quando a tentação ela se transforma em situação de pecado. Mas a tentação não procede do Senhor. Mas tem uma coisa que é preciso desfazer um equívoco. Muitas pessoas estão na igreja com brechas abertas. E quando a brecha está aberta, ou seja, quando existe uma legalidade, quando foi dada autorização a demônios de agir na vida da pessoa, muitos crentes estão confundindo legalidade com provação. A aprovação, ela vem para aqueles que estão na obediência ao Senhor. Daqueles que estão amando o Senhor e estão servindo o Senhor. A tentação vem sobre todos, inclusive e principalmente sobre aqueles que estão na obediência ao Senhor. Pessoas são tentadas, mesmo vivendo a obediência de Deus, ninguém está isento, está imune, ninguém está livre de ser tentado. Todos são tentados. Mas a aprovação é para aqueles que estão servindo o Senhor. Elas vêm de outras formas. Podemos ser provados em todas as áreas da nossa vida. Mas, na nossa condição daqueles que vivem debaixo do Evangelho de Jesus, que estão buscando servir ao Senhor, se nós temos o entendimento de que quando somos provados, devemos manter a nossa fidelidade ao Senhor, então aquela prova há de se passar. E as situações que são irreversíveis, que não tem volta, e elas também podem servir de provas sobre a nossa vida. Quando estamos diante de situações de tentação, nós temos a misericórdia do Senhor que nos assiste por meio de válvulas de escape. Em cada situação de tentação, a pessoa caiu em pecado, ela errou o alvo. Não foi porque ela não teve força. Não. É porque ela não estava com os olhos abertos para encontrar a válvula de escape. Existe em toda situação. Por quê? Porque o Senhor, Ele não vai nos dar uma tentação que seja maior do que o escape que Ele providenciou para cada um de nós.
Então saiba você que em toda circunstância de proximidade de pecado, toda situação de proximidade de queda, existe ali algo que foi dado por Deus para que você possa sair fora e escapar da queda. Se somos conhecedores disso, por que nós caímos? Porque muitas vezes estamos confiados na vontade de Deus, na misericórdia de Deus, mas se nas maiores coisas que nós vivemos, se existe um teste de Deus para a nossa vida, nas grandes coisas, situações que nós vivemos, tal como ficar um tempo desempregado, ou até mesmo passar uma situação de enfermidade, ou qualquer outra situação que envolva prejuízos ou danos. Se nós estamos vivenciando, estamos vendo, se a nossa mente, presta atenção, a importância do conhecimento da palavra do Senhor. Se você estiver com o conhecimento da palavra de Deus vivo dentro de você, você vai ficar isento de tentação? Não. Vai vir as tentações, a fragilidade, ela vai ser exposta na sua mente. Você sabe qual é a sua dificuldade, seja na área financeira, seja na área sexual, seja na área familiar, seja no apego às coisas materiais. Você sabe qual é a palavra mais frágil. E se você estiver revestido da palavra de Deus, você vai poder atuar contra a tentação por meio da palavra do Senhor. Não adianta a sua palavra, não adianta a sua resistência, não adianta você considerar-se forte, porque aquele que se considera forte, você sabe o que ele faz? Aquele que se considera forte, ele briga com o pecado. Quem se considera fraco, foge do mal. Quem se considera fraco, foge da aparência do mal. Mas aquele que se considera forte, ele vai de encontro ao mal, ele vai de encontro ao pecado, achando que pode resistir. Quantas vezes, diante de uma situação de pecado, a pessoa vai se chegando, vai se aproximando. Eu sei o meu limite, pode até saber, mas quando chega no limite, não sabe recuar, não sabe voltar atrás, porque se expôs à situação de pecado. E nas pequenas e nas grandes coisas, o Senhor, Ele não nos deixa de estar atento ao que nós somos, ao que nós pensamos, ao que nós fazemos. Todo conhecimento acerca da nossa vida, presente, passado e futuro, é do conhecimento do Senhor. Deus conhece a nossa fragilidade. Deus sabe as habilidades que Ele colocou em nós e espera que nós possamos desenvolver essas habilidades. E Deus nos deu uma percepção sobre a nossa própria vida. E se nós compreendermos, imagine o seguinte: se toda vez que você estiver diante de uma situação de pecado, você considerar que Deus está vendo, você nessa situação. Se houver temor no Senhor, você vai recuar e não vai confiar nem na misericórdia de Deus e não vai confiar na tua força de parar no momento exato. Na verdade, o momento exato de parar já passou. Não deveria nem estar brincando com situações que te levam à queda espiritual. E quanto mais conhecimento da palavra do Senhor você tiver, mais forte você será para refutar, para repudiar, para rejeitar aquela situação
É muito mais fácil fazer nascer uma criança do que ressuscitar um morto. É ou não é? É ou não é? Alguém já fez nascer uma criança aí? Todos que são pais. Quem já ressuscitou um morto aqui? Levanta a mão quem ressuscitou um morto. Ninguém. Significa dizer o seguinte: é muito mais fácil você lidar com uma pessoa que não conhece o Evangelho de Jesus, tal como é apresentado pela Bíblia, do que trazer de volta uma pessoa que passou pelo Evangelho, mas que não considerou a seriedade da palavra de Deus, que brincou com o Senhor, que brincou com a palavra, e hoje está afastado dos caminhos de Deus. Mas isso é impossível? Não, de forma alguma. Não é impossível porque o Senhor Deus ele tem chamado. Aqueles que estão dentro são chamados para serem fortalecidos no poder da palavra. Aqueles que estão fora, independente do conhecimento que tenham tido, são chamados para voltarem ao Senhor, ou para iniciar um relacionamento frutífero com Deus. Todos nós estamos sendo testados por Deus. Porque Deus nos testaria. Porque Deus testou a fé de Abraão. O Senhor provou a Ruth. Ruth foi provada quando perdeu seu esposo, que era estranho. Quando retornou com sua sogra Noemi, ela foi provada porque ela teve que pagar para sustentar a si própria e sustentar a sua sogra. Quando ela foi aprovada por Deus, ela teve a vitória dela. Moisés foi provado no deserto. E tantas outras provas Moisés passou. José foi provado duramente por prisões. A partir do momento que os irmãos se voltaram contra ele, ali começou uma série de encarceramentos na vida de José. E José obteve vitória porque ele confiou no Senhor. E as provas passaram. Sabe, querido, a nossa vida é feita por fases, por momentos. Se tivermos a postura correta diante da fase que nós estamos vivendo, vai passar. Se tivermos a postura errada, se tivermos um comportamento errado, não vai passar. Vai piorar. Vai aprofundar. O que vai nos tirar, o que vai tirar alguém de uma situação na qual a pessoa não deseja viver, não é o tempo, é a atitude que ele tem no tempo que ele está vivendo. É a forma como ele enxerga a vida que ele tem. Isso faz toda a diferença. Como você imagina a sua vida hoje? Pessoas podem estar no mesmo lugar e ter uma visão completamente diferente. É como diz uma palavra, que havia dois homens na prisão olhando pelas grades. Um estava olhando para o chão, para a lama, o outro estava com os dedos apontados para as estrelas. Então você observa que aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você está fazendo no atual momento da sua vida, o Senhor está observando. E para que você possa vencer e passar no teste, como Davi, que foi reprovado diante daquela situação com Batseba, mesmo diante de Absalão, se bem que houve uma postura digna perante Absalão, ou mesmo, se você observar, Davi foi aprovado por Deus pela excelência Daniel foi aprovado por Deus pela excelência do seu caráter, mesmo quando jogado contra os leões.
Na toca dos leões, Daniel foi provado. Esther foi provada no palácio do rei. Para definir e para se arriscar e para se expor perante o rei para salvar o seu povo. Pessoas são provadas aonde elas estão. Pessoas são provadas nas circunstâncias que elas estão vivendo. Agora nós somos provados para sermos aprovados. E as dificuldades que nós enfrentamos são para serem vencidas, não para nos abater. Porque se a tentação que vem a nós vem da parte do diabo para nos derrotar, para nos matar, para nos destruir. A aprovação que vem da parte de Deus para aqueles que são do Senhor, que são cristãos, vem para edificar, vem para fortalecer. Da mesma forma que quando você está perante uma prova na escola ou no trabalho, você se esmera em ter o conhecimento necessário para passar, para ser aprovado. Isto vai redundar em excelência, isso vai trazer a você qualidade, isso vai melhorar o teu caráter, vai te aperfeiçoar perante o Senhor. E você deve buscar esse desenvolvimento diante do Senhor. Quanto mais forte você estiver na palavra, menos propenso a quedas espirituais você vai ter. Você vai estar. Ou seja, a palavra vai te fortalecer. Porque quando estamos cansados, desanimados, desmotivados, a única coisa, o único elemento, o que vai trazer motivação na tua alma é a palavra de Deus. Glória. O que vai combater o desânimo é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está na promessa. E nós vivemos de promessa. E estamos vivenciando a nossa promessa, vendo a promessa ser cumprida no nosso dia a dia. E o Senhor Deus, que tem um propósito na nossa vida, Ele vai cumprir o seu propósito quando nós respondemos ao Senhor. Glória a Deus. Como o propósito de Deus se cumpre na vida de alguém que não responde a Deus? E a forma como nós estamos olhando para a nossa vida vai determinar o nosso destino, vai determinar o nosso futuro. Nós somos responsáveis pelo nosso futuro, tanto na eternidade quanto aqui na terra. Interessante notar que se você voltar atrás, algum tempo atrás, quando você esteve diversos para uma decisão, você observou que havia uma opção, ou mais de uma opção. Ou você fazia isso, ou você fazia aquilo. Como você fez isso? Você fez uma escolha um certo tempo atrás na tua vida. Então isso trouxe situações para a tua vida. Se você tivesse feito a outra escolha, você estaria vivendo outras circunstâncias. Então as tuas escolhas, elas trazem um resultado para a tua vida. Quando você deseja mudar o teu resultado, interessante notar que todos nós queremos bons resultados. Quem quer 10 matemática? Todos queremos ser aprovados, benquistos. O ponto é, na minha vida perante o Senhor, diante da visão de que eu estou sendo provado por Deus com a minha vida, qual é a minha atitude? Como tem sido a minha atitude perante aquilo que a vida tem colocado sobre mim? Eu tenho tido uma atitude digna do Senhor? Posso entender que o Senhor está me aprovando? Certamente ninguém deseja ser rejeitado. Mas aonde você vai passar a eternidade? Sabe o caminho para lá? 2 caminhos. A eternidade te toma 2 caminhos: o caminho para os céus ou o caminho do inferno. Quais os passos e qual a direção dos teus passos para se encaminhar para o lugar que você deseja ir? Você está debaixo de um teste. A tua vida é uma prova. Os milhares de anos que você vai viver na eternidade serão resultado
da grande escolha que você fez e das pequenas escolhas que você está fazendo depois que você fez a grande escolha de estar com Jesus. Seja aprovado por Deus. Receba a aprovação do Senhor. Não como, queridos, eu não estou pregando obras. Eu estou pregando conduta, comportamento, atitude, visão, crescimento. O Senhor me capacitou. Deus me deu habilidade. Não quererá o Senhor ter essa habilidade desenvolvida? Ele quer sim. Ele mostra claramente isso na palavra dos talentos. No grande teste da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está vivendo o circo. Você não está vivendo um carrossel. Você não está vivendo uma bicicleta de muitas engrenagens que você não está conseguindo. Mas certamente você está vivendo um teste diante de Deus. Nas maiores e menores coisas que você fizer, se você pensar que o Senhor está olhando e que isso vai refletir de alguma forma na eternidade, certamente teríamos maior temor de Deus. Vamos orar? Abaixa a tua cabeça e fecha teus olhos. Senhor dos Senhores, grande, ó Deus, é a nossa fragilidade perante o Senhor. Deus, se olharmos por nós mesmos, se pensarmos, ó Deus, nesta realidade espiritual, de que perante o Senhor, perante os teus olhos, está toda a nossa vida. Certamente, ó Deus, muitas coisas há que devemos nos envergonhar. Mas o constrangimento que é trazido a nós pelo seu amor nos habilita, Deus, nos habilita a olharmos para o Senhor e confiarmos, Deus, que ainda há esperança para nós, ainda há esperança para nós, e que as nossas esperanças, nossas expectativas, nossos sonhos, que a nossa vida, tudo aquilo que há em nós, pertence ao Senhor, e que nós, Deus, estamos buscando, Deus, a melhor forma de nós chegarmos a Ti, querendo cumprir o chamado do Senhor. Deus, certamente, ó Pai, a distância que existe entre nós, ela somente pode ser quebrada, somente pode ser encurtada pela palavra do Senhor, pela unção do Teu Espírito Santo, pela presença viva do Senhor. E é isso que nós buscamos, ó Deus, ao buscarmos esse entendimento daquilo que o Senhor deseja, porque na verdade nós queremos agradar o Teu coração e queremos receber a aprovação do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, existem propósitos colocados sobre a igreja, existem propósitos colocados sobre cada vida individualmente. Abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos compreender esses propósitos e possamos nos desapegar de nós mesmos e nos desapegar, ó Deus, daquilo que nos prende, daquilo que nos segura, para que possamos estar servindo ao Senhor com interesse de coração. Então, meu Deus, daquilo que depende de nós, só nos mostra aquilo que devemos fazer, mas aquilo que depende do Senhor, que a Tua graça, Deus, transborde e o Senhor mostra ao Teu povo, de modo que o fruto espiritual possa surgir e pessoas, ó Deus, recebam do Senhor, ó Pai, a viva transformação. Senhor, se estamos mesmo sendo testados por Ti, eu creio que sim,
nos capacite, nos habilite, ó Deus, para vencermos e para recebermos, ó Deus, a Tua aprovação sobre nossas vidas.